Bem-vinda, bem-vindo. Reflexões Bíblicas. Estamos preparando as reflexões do final da Quaresma, Semana Santa. E o nosso encontro de hoje, a gente reflete Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos de 1 a 39. Colocamos por título: seria um escândalo Jesus ser crucificado por rebeldia política? E ao final é um pagão que descobre que ele é o Filho de Deus. Então nós vamos fazer a leitura de um pedacinho do texto. O texto é longo, leia na sua casa, na Bíblia. É o texto que passa por Pilatos, o escárnio de Jesus como rei, Simão Cirineu e a morte na cruz. Eu vou ler o comecinho da passagem e o final da versão breve, da versão curta, né? Porque tem uma versão que é um pouquinho mais longa. Diz assim, Marcos 15, 1. De manhã, os chefes dos sacerdotes, com os anciãos, os doutores da lei e todo o sinédrio, prepararam um conselho. Amarraram Jesus e o levaram e entregaram a Pilatos. Pilatos interroga a Jesus: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: É você que está dizendo isso. E os chefes dos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam? Mas Jesus não respondeu mais nada e Pilatos ficou impressionado. Parando no 5, continuando lá no versículo 33. Ao chegar o meio-dia, até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam aí junto ouviram isso e disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém, correndo, encheu de vinagre uma esponja, colocou-a na ponta de uma vara e deu para Jesus beber, dizendo: Deixem, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus lançou um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário se rasgou de alto a baixo em duas partes. O oficial do exército, que estava bem na frente da cruz, viu como Jesus havia expirado e disse: De fato, esse homem era mesmo filho de Deus. Então, o tema é a morte de Jesus, crucificado por rebeldia, Jung? Porque primeira coisa, né? Quer dizer, a acusação e a punição tem uma relação. Então, por exemplo, se você é acusado de adultério, homem não tem tanto problema na Israel, né? As mulheres acusadas vão ser mortas com pedrada. Se Jesus foi punido com a crucificação e morte, qual é a causa? Então, quais são as causas da punição da cruz? Há dois grupos, dois tipos. O escravo que foge. Então, quem assistiu o filme do... Esqueci o nome do filme... Spartacus. Termina o filme, todos os escravos que tinham fugido são crucificados. E rebeldes políticos. Isto é, aqueles que lutam contra a conquista e a dominação romana em Israel e em outros países. Então, primeiro, a acusação é formal, é isso, ponto. E a acusação também, ele se diz filho de Deus, desculpe, rei de Israel. Religiosamente, ele é acusado de ser filho de Deus e, no tribunal, de ser rei de Israel. Então, essa discussão, não, política não tem nada a ver com religião, essa é uma discussão do século XVIII para cá. Na Bíblia, na Antiguidade, não tem essa separação entre o que é religião e o que é política. Ponto. Então, essa é a primeira entrada. Segunda questão é, o texto começa falando de que todos, né, se unem contra Jesus. E é interessante que é todos. Eu coloco assim, logo de manhã, estou lendo do Almeida, os principais sacerdotes entraram em conselho com anciãos. Então, dois grupos políticos. Os escribas e todo o sinédrio, que é um conselho político jurídico. Isto é,
Jesus teve a capacidade de colocar todos os inimigos entre si que se unem contra Jesus. O que mostra que a proposta, a prática e o ensinamento de Jesus ia contra todos os grupos da época. Então, eu acho que isso mostra um pouco o caráter do novo e do caráter transcendente, o que está além do que a gente está acostumado a fazer, né? Que a gente entender. Essa é a primeira coisa que eu acho importante, né? E aí a acusação, você é rei de judeus? E aí ele diz, você diz, conhece, né? E aí o Pilatos começa a fazer perguntas. Se acuse, se defenda. E é uma coisa interessante, por que Jesus não responde? Uma das coisas, porque a verdade não se responde com múltipla escolha. Sim, não, A, B, C, D. Né? Porque a verdade é um processo complexo e longo. Para você aprender a verdade que Jesus propõe, isso leva tempo. Nós já falamos disso nos encontros anteriores, dessa dimensão pedagógica. Jesus diz, olha, não digam isso porque ainda o povo não vai conseguir entender. Os discípulos ainda não entenderam, mas continuam confiando em Jesus e então vai seguindo, mesmo sem entender. Então, essa é uma coisa importante. Nós somos na cultura da escolha múltipla. Não é assim que a vida funciona. Principalmente nas questões fundamentais da fé e da existência. Então, segundo ponto. O terceiro ponto que eu quero chamar a atenção, porque assim, tem muitas coisas aqui dentro, então eu só quero chamar a atenção para prestar atenção, né, e pensar um pouco mais. Né? Por que é que a multidão escolheu Barrabás? Uma semana antes, o povo foi, se isto, Jesus é o Messias, né, que é o dia do Ramos. Esse mesmo grupo vai escolher Barrabás. E quem é Barrabás? Barrabás não é ladrão. Barrabás é daquele grupo que poderia ser escolhido para ser crucificado ao lado de Jesus, que é rebelião política. Ele era um tipo de um guerrilheiro que roubava a riqueza dos romanos e distribuía. É um pouco Robin Hood, né? Mais do que isso, de tentar expulsar os romanos. Então, o povo, de uma certa forma, escolhe Barrabás, porque eles entendem melhor isso. Esse cara faz revolução, ele tenta fazer isso. Jesus parece que ia fazer, mas não faz. A gente não entende isso. Além disto, os sacerdotes, né, estimulam. Então, você tem esse processo da manipulação. O que no termos de hoje seria fake news. O pessoal coloca o WhatsApp para dizer qual é a verdade e tal, e leva as pessoas a não pensar, né, mas saíram assim, descarregar a raiva. Daí uma coisa interessante, né? O Pilatos pergunta, o que ele fez errado? Ele não era bom? E resposta do povo não é racional, é crucifique. Não tem argumento. Isso é uma coisa muito comum a gente ver nos dias de hoje. Sou contra isso. Por quê? Porque sou contra. Mas olha, o cara faz coisa boa. Por exemplo, do padre Júlio, né, que agora estamos nessa discussão contemporânea, nesse momento, não, mas ele é bom. Não, mas ele é comunista. Não, ele acredita em Deus, ele é padre, é sério. Não, mas isso não é racional. Isso é movimento típico de multidão que perdeu razão e está sendo manipulado por aqueles que sabem o que está fazendo e manipula a multidão para seus interesses, que são escusas e não pode mostrar. Daí o tema da luz, que nós falamos
semana passada ou retrasada, né? Essa é outra coisa. Depois, na cruz, aí uma coisa interessante. Todos ficam esperando o que vai acontecer. E começa a dizer, qual é o argumento? Na medida em que o povo reconhece, e todos que estavam reconhecem que Jesus nunca fez mal, ele curava, não é ruim, exceto vai contra a lei do templo, porque ele curava fora do dia que podia, ou aceitava comer e beber com pecadores. Isso vai contra a lei. Mas ótimo. Mas coisa boa de cuidar, de curar, etc., não tem nenhuma coisa. Então ele precisa justificar para si próprio essa acusação e esse apoio à morte de Jesus. E aí diz, olha, se ele é de verdade enviado de Deus, o poder de Deus vai vir e vai libertar, que é a expectativa messiânica. Deus vai vir com poder. E Jesus tinha ensinado, não, Deus não funciona dessa forma. Essa foi uma das razões do que o pessoal, seja do povo ou da elite, foram contra Jesus, porque queriam um Deus que viesse resolver todos os problemas de forma mágica. Então ele não vem. Logo, isso é prova de que ele é mau, o que não faz sentido, né? E aí tem duas questões, soluções teológicas no final, né? Uma é o pano, como é que está aqui nessa tradução aqui? O pano, desculpe, chegou a medida. O véu, né? O véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Isso é uma afirmação teológica, porque o pessoal não está vendo o que está acontecendo no templo, né? O que é esse véu do santuário? É o véu que separa o santo dos santos do resto do templo. É o lugar sagrado por excelência de Israel e aquilo que separa o sagrado do profano. E aí diz, com a morte de Jesus, revela em plenitude de que essa separação entre o sagrado e o profano não tem sentido. Não é o que Deus quer. Por isso que, ao rasgar, tira o limite. Isto é, Jesus revela, mostra a mentira das religiões baseado no sagrado e profano, naquilo que especiais e os que não podem entrar. E aí, quem é que se descobre isto? Porque os judeus estão pensando sempre a partir do sagrado e profano. Quem revela isso, descobre isso, é um pagão romano, um comandante. Ele era verdadeiramente filho de Deus. Isso é realmente algo estranho, né? A gente estamos acostumados com a ideia de que religião é coisa boa, coisa sagrada, religião é boa porque nos leva ao sagrado, separa do profano, e porque acredita e não é pagão, e Jesus rompe. Então não faz, dá para entender por que é que todos foram contra Jesus. Eu já estourei o horário, fala aí. Se você chegou até aqui, nossa reflexão. Alan, eu não te ouço. Não está me ouvindo ainda? Não? Pequeno problema no som, a gente voltou, né? Então, se você está acompanhando a gente até aqui, eu peço que você se inscreve no nosso canal no YouTube Teologia e Capitalismo como Religião. Envia esse vídeo para quem você acha que durante esse período de preparação para a Semana Santa poderia refletir sobre essas questões. Vou destacar algumas, né? O que significa a morte na cruz de Jesus, a expectativa que as pessoas têm de uma solução messiânica, né? Atenção, Jesus na cruz nunca fez mal a ninguém, apesar de descumprir a lei que vem do templo. A morte na cruz como uma morte que é decorrente de uma acusação de
acusação política, de rebeldia política, que está presente também nessa escolha que o povo faz por Barrabás, né? Alguém que trabalha para tentar expulsar os romanos da região de Israel. Agora, fica para a gente duas questõezinhas para a gente pensar, né? Jesus consegue unir todos contra ele justamente porque ele radicaliza uma concepção de relação de Deus com o povo muito diferente daquela da separação de puros e impuros, santo e não santo, pagãos e não pagãos, né? Ele rompe radicalmente isso, a ponto que é o oficial que faz o testemunho de fé de que, de fato, ele era o Filho de Deus, uma das acusações contra ele, e pensar que uma das coisas que o Jung sempre chama atenção, Jesus não responde a Pilatos, porque as verdades mais profundas exigem um longo processo pedagógico, e frente às respostas irracionais, a violência, o crucifica, o mata sem razão, somente um testemunho de vida, não tem uma palavra que consiga responder, né? Paramos por aqui, Jung? Por aqui. Muito bem. Então a gente se encontra na próxima semana, gente. Até mais.